próximo painel reúne profissionais que estão diretamente envolvidos na gestão da saúde e da segurança dentro das organizações. São profissionais que fazem parte do SESMIT, os times de saúde e segurança do trabalho, e que têm um papel absolutamente central na implementação do mapeamento de riscos nas empresas. Esse painel traz uma combinação muito interessante de olhares técnicos. Temos médico do trabalho, engenharia de segurança e psicologia organizacional, mostrando como diferentes especialidades podem atuar juntas na construção de ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis. Para conduzir essa conversa, é aquele momento agora, gente, que a gente aplaude muito, tá? Aquela combinadinha nossa, aquela energia boa, para a gente levar energia para esse painel. Eu convido ao palco ele, que é Head de Soluções Corporativas da Vitude e psicólogo, Fábio Camilo! Muito bom! Obrigada, Fábio! Ele lidera a área responsável por apoiar empresas na implementação de programas estruturados de saúde mental. Bem-vindo, Fábio. E para compartilhar as experiências, eu quero que vocês recebam com muita energia ela, que é gerente executiva de SSMA da IP, Janice Zanardo! Bem... E ele, que é gerente sênior de saúde do Carrefour, Leandro Miller! Bem-vindos. Bom painel. Oi. Eu acho que a Mari quer que eu seja co-hosts aqui, então, aproveitando, a gente tem também aqui, por favor, a Leila, da Siemens, que também compõe aqui a mesa conosco. Muito bom. Bom dia a todas, a todos. É um prazer para mim estar aqui começando essa manhã, junto com pessoas aqui que entendem bastante do assunto, fazendo minha audiodescrição. Então, eu sou um homem branco, calvo, com a barba curtinha. Estou com uma camiseta bege, escrito Vitude. Atuo como Head de Soluções Corporativas e estou aqui hoje para dividir com pessoas que também têm feito aí a diferença nas suas organizações, né? E para a gente começar, passando aqui para a apresentação de cada um de vocês, senão eu vou deixar que vocês tragam um pouquinho da experiência, e já também para nós, qual que foi o principal desafio de vocês na implementação de um mapeamento de risco nas organizações onde vocês estão, né? Então, acho que a gente pode começar assim. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Obrigada, Vitude, por eu estar novamente aqui no palco com outra experiência. Então, eu sou a Janice, uma mulher branca, alto, cabelo preto. Eu estou de calça e sapatos azul marinho, um blazer azul claro. E eu sou engenheira de segurança do trabalho, mas também com formação em psicologia positiva, ciência do bem-estar. Eu brinco que eu sou uma engenheira na saúde. Então, eu tenho a carreira clássica de HSE, que eu comecei meio ambiente, engenheira de fábrica, enfim, né? Trabalhei, já estou há 25 anos, né? Eu estou ficando experiente pra caramba. Então, vou quase completando 48 anos e eu estou aí, acho, na minha opinião, né, que a NR1 é uma atualização, né? A gente já fala de riscos psicossociais, né? Cognitiva organização do trabalho na R17 há muitos anos, né? Então, agora é só a gente dar uma ênfase maior do que já era para ter sido feito há muito tempo. Bom dia a todos, eu sou o Leandro, agradecer aqui também a Vitude pelo convite. Eu sou um homem branco, cabelos loiros, quase na orelha, estou usando uma calça preta, tênis, uma blusa estampada preta e um blazer mais claro. Eu sou médico do trabalho, de formação, e entrei no mundo corporativo assim por inércia, né? Porque a gente
trabalha ali no ambulatório, né, atendendo ali os trabalhadores, então de início ouvindo ali as dores das empresas, mas sempre conectando, acho que, e aí já respondendo um pouco a tua pergunta, acho que a grande dificuldade, ou o desafio, não diria dificuldade, mas o desafio é traduzir a técnica que a gente tem como médico, como profissional de saúde, profissional de engenharia, segurança e meio ambiente, mas traduzir para o negócio, traduzir para os tomadores de decisão da empresa, qual é a relevância daquele tema que a gente está ali enfrentando no dia a dia, até, seja no ambulatório médico, seja analisando os dados que vêm de INSS, por exemplo, que as pessoas afastadas, ou absenteísmo, e aí a gente vai explicar para eles o que é o presenteísmo, né? Que o absenteísmo é a ponta do iceberg. Então, o que é o presenteísmo? Por que isso está impactando nos resultados? Eu hoje estou no varejo, estou ela também um pouco experiente, 20 anos eu faço esse ano aqui de formado e sempre trabalhando com saúde corporativa, mas a gente sempre aprendeu a olhar absenteísmo, né? A gente sempre aprendeu a olhar a catástrofe, né? No final das contas, porque quando a pessoa tem um atestado médico, ou pior, quando ela se afasta pelo INSS, ali você já quebrou toda a relação trabalhista e você não tem muito mais o que fazer senão reagir àquele evento que eu chamo de catastrófico, né? Então, antes disso, a gente também tem o presenteísmo, a gente tem que lidar com situações que a gente precisa mostrar para os tomadores de decisão, para as pessoas tomadoras de decisão da companhia. Então, acho que esse é o maior desafio, a gente mostrar que a gente precisa fazer avaliação, censo de saúde mental ou avaliação de risco psicossocial, assim como a gente faz dosimetria com decibelímetro para ruído, né? Então a gente sabe que existe ruído ali, a gente sabe que existe ruído nessa sala. Então vou fazer um programa de conservação auditiva porque eu sei? Não, eu preciso quantificar, né? Senão eu posso até perder dinheiro. Imagina se eu expusesse todos vocês aqui a usar um EPI, um protetor, né? Ou enfim, abafar a sala porque eu acho que está ruído. Eu não tenho que achar nada, eu tenho que descobrir, eu tenho que mensurar, eu tenho que quantificar. Todos somos profissionais que temos que trabalhar com essa técnica, com essa visão, e para isso tem todas as ferramentas metodológicas que aí ao longo da conversa a gente vai conversar sobre também, né? Bom, primeiro, obrigada, bom dia a todos. Eu sou a Leila, atualmente eu estou fazendo a direção do tema de saúde, segurança e meio ambiente na Siemens. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, atualmente compridos, uso um óculos de armação preta, estou com uma camiseta verde e uma calça preta. Não sou muito alta, meu pé está balançando aqui, não, não alcanço. E estou aqui hoje com muita honra, inclusive, de dividir painéis com pessoas tão experientes, renomadas. De formação, eu sou médica, tenho 20 anos de experiência no mundo corporativo. E fiz um caminho ao contrário da Janice para chegar no mesmo palco. Olha só que coincidência. Saí do mundo da saúde para entrar no mundo da engenharia, no meu entorno, no meu time e nos meus gestores, todos engenheiros. E é com esse raciocínio que eu começaria a responder a sua pergunta de qual foi o nosso principal desafio, né? Eu entendo que a saúde ela passa por diversos aspectos subjetivos, especialmente quando a gente fala em saúde mental. Então, desde o mapeamento até a gente, enfim, chegar a uma conclusão, a gente passa por diversos aspectos subjetivos. Só que o negócio, o business, né, o financeiro, não é subjetivo, é uma em cima da outra, né? Uma nota em cima da outra. Então, tangibilizar algo subjetivo para uma tomada de decisão financeira, objetiva, business mesmo, acho que é o maior desafio, não só nosso, mas da essência desse negócio. Então, está na nossa mão o lugar de transformar isso em algo menos subjetivo, objetivo, número, dado, fato, né, através de estudos de comportamento, mapeamento, tudo isso. Acho que a gente não foge muito do que é a realidade de todo mundo, né? Acho que é isso. Acho que tem bastante pauta aqui para falar sobre isso, trazer algumas lições aprendidas, né? Vamos ter esses minutos contando aí para falar sobre isso.
Bom, eu quero trazer minha experiência. Então, na IP, a gente tem em torno de 7.500 colaboradores. Nós já rodamos o censo de saúde mental. Então, hoje, eu sou uma cliente da Vitude. Como eu já tinha bastante experiência de outras experiências de fazer já esse levantamento internamente, nesse momento, eu queria uma metodologia um pouco mais arraigada, vamos dizer assim, e uma coisa que eu sentia falta é ter parâmetro de comparação. Porque é muito difícil, quando você roda um censo, você saber, você está dentro do mercado, você está fora, qual o benchmarking, até onde eu posso chegar. Porque eu acredito piamente que a gente é um só ser humano. Não existe o ser humano do trabalho, o ser humano da vida. Então, os riscos psicossociais são aqueles, né, em relação ao trabalho, mas a gente é um só. E o que a gente sofre no trabalho, a gente traz para dentro de casa e o de dentro de casa para o trabalho, né? Então, o censo de saúde mental tinha que ser mais do que a NR1. Então, a NR1, eu acredito, né, que o ambiente de trabalho ele tem que ser um promotor de saúde mental e que pessoas saudáveis, como ela falou, né, a gente está no mundo corporativo e eu brinco, né, que tem tanta gente, né, com o cifrãozinho no olho, e é real, a gente não tem como lutar contra o capitalismo. Então, é a gente trazer esse olhar de fazer a coisa certa e que essa coisa certa traga resultado, né? Eu fiz uma formação de Chief Happiness Officer com a Carla Furtado. Ela, infelizmente, desencarnou e ela falava assim: pode ser o seu propósito, mas o stakeholder, o propósito dele é lucrar. Então, ache o caminho para mostrar o cuidado e quanto esse cuidado vai trazer de benefício. E a NR1 é uma parte do atendimento legal, mas a saúde mental é muito maior do que isso. Então, a gente rodou em janeiro, no Janeiro Branco, o censo. A gente conseguiu um super resultado de 87% de participação. Nós somos uma indústria química com 7 plantas, 5 CDs, mas a gente tem 2.000 pessoas na ponta, né? Eu estava conversando com o Leandro e falei assim, tem os promotores na ponta, né, lá com o cliente, e mesmo os promotores na ponta, a gente conseguiu 80% de adesão. Então, foi uma adesão muito positiva, mostrando que, sim, a alta administração está buscando esse resultado. Então, a gente está nesse caminho de... O censo, ele traz o PGR raiz, né, gente? Que, assim, como eu sou engenheira, né? Aquela coisa, né? Eu queria o perigo, o dano, a severidade, a probabilidade, queria número, né? E é isso que a gente está nesse caminho. Eu brinquei com o Fábio que quando ele fez a reunião, né, para trazer os resultados, eu acho que ele está cansado, tanto que eu perguntei, né, Fábio, se ele fizer uma escala de... Gente perguntou, porque eu quero mais daquilo, né? Então, agora a gente está na fase das apresentações para as pessoas, entendimento e construção do plano de ação. E o que a gente pretende para manter é rodar esse censo anualmente e integrar no nosso circuito de saúde. A gente tem o Centro de Cuidados, que é a questão ocupacional, a gente tem um programa Cuidar, que é psicólogo próprio, médico da família, e a gente tem uma parceria com a Unimed, que a gente chama de Atenção Primária à Saúde. Então, nesse circuito de saúde, a gente conseguir fazer com que não seja só um momento, né? Como o Leandro falou, é como se eu tivesse um programa para reduzir a poeira respiratória, só que é muito mais difícil, né? Porque a poeira eu trato com máquina, né? Saúde mental eu trato com pessoas. Pessoas é um pouquinho mais complexo. Bacana. Eu acho que, inclusive, um dos fatores de você estar aqui é justamente pelo quanto você contribuiu com interesse, críticas e perguntas, né? E aproveitando, acho que você trouxe um ponto importante, Janice, que muita gente me procurou ontem para falar sobre o desafio da adesão, né? Como que eu faço as pessoas participarem de uma pesquisa, especialmente quando ela envolve aspectos de saúde mental de uma forma geral. E o que eu tenho aprendido ao longo do tempo é que
isso também traz muito sobre a cultura da empresa, né? Se você faz pesquisas por fazer, as pessoas não vão engajar porque é só mais um questionário que você está aplicando, que ela vai responder e que não vai ter resultado nenhum porque ela não vê nenhuma mudança na prática. Então, acho que essa é a primeira questão. Mas a gente tem também as diferenças de público, né? Você trouxe aqui a questão Fabril, e aí eu acho que a gente tem outros 2 cenários distintos, que é no grupo Carrefour, a questão da quantidade de locais de trabalho e todas as mudanças que ocorreram no próprio grupo, né? E a questão da Siemens, que segue, inclusive, regulações externas e que já tem uma cultura de um mapeamento mais contínuo. Então, queria que vocês, aqui o Leandro trouxesse, como que você enxerga possibilidades de atingir um público como o do Grupo Carrefour, e que a Leila compartilhasse com a gente como que isso funciona numa empresa onde essa cultura já é disseminada ao longo do tempo, assim. Bom, o Grupo Carrefour hoje tem 125 mil colaboradores, um turnover que é característico do varejo, um turnover mais alto. Então, é super desafiador a gente engajar um público no tema, a gente fazer uma melhoria contínua e continuada, sustentável, da gente tratar esse tema dentro de um grupo que reúne bandeiras do atacado, do varejo, um banco, drogaria, postos, disseminado pelo Brasil, e com uma população de uma cidade de médio e grande porte, né? 125 mil colaboradores. A gente, sem dúvida, precisa trabalhar cultura, precisa mostrar a dor. A Mari comentou aqui antes, eu acho que um dos pontos de sensibilizar e de virar a chave da cultura é incomodar. Então, a gente precisa se incomodar. Não é normal a gente ter tanto afastamento em saúde mental. Não é normal a gente ter taxas de presenteísmo altas na companhia. A gente ter pessoas propensas a ter um esgotamento mental. Não é normal você ter esse cenário, né, catastrófico, de novo essa palavra, porque para mim é catastrófico, né? A gente evoluir assim na tecnologia e a gente parece que está evoluindo ladeira abaixo na saúde mental. Então, a gente se incomodar com isso e se incomodar e mostrar os números, né? Então, aí a gente consegue, olha, então isso aqui é importante, a gente precisa fazer o censo. A partir do momento que a gente convence a liderança que isso é importante e que os resultados vêm depois do próprio resultado da pesquisa, com soluções simples, que no final é educação continuada, reorganização do trabalho, envolvimento da liderança. E no final, ali eu sempre falo que assistência é importante, mas no final uma assistência, porque, enfim, você vai precisar de psicólogos, médicos, assistentes sociais, atendendo essas pessoas. Mas o foco mesmo, para mim, 80% tem que estar na prevenção. E ali você ter uma robustez para atender essas pessoas que, invariavelmente, vão ficar doentes, vão quebrar este ciclo, inclusive de trabalho e saúde, né? Então, vão ficar incapazes ao trabalho. Mas, pensando e respondendo de maneira objetiva a tua pergunta, é escalar, né? Então, a gente precisa escalar. Então, a gente fez um piloto, aprendemos com o piloto, a gente vai agora para um próximo passo, que é pilotar nas lojas, em algumas bandeiras, entender o que deu de errado, entender o que a gente fez certo, e aí a gente vai spread the news, a gente vai ampliar para os 125 mil colaboradores. Esperamos uma adesão tão boa, né, 87%, mas é muito difícil, e a gente precisa, sensibilizar a alta liderança, a média liderança, a liderança da ponta, e cada um com uma informação diferente. Então, a alta liderança vai se impactar com os números que são, talvez, os números de presenteísmo. Olha, você precisa contratar X pessoas para que tantas pessoas trabalhem, porque, no fundo, você tem uma porcentagem dessa população que não está entregando o seu potencial. Opa, então vou me preocupar com isso. Headcount na companhia, pessoas que eu preciso contratar mais. Talvez a média, a liderança da ponta esteja preocupada com o turnover, com o afastamento do INSS. Então, opa, como que eu consigo reter esses funcionários que estão na ponta? E aí isso vira um assunto pacífico para todos na companhia, e a gente consegue responder o questionário, que é uma partezinha desse processo, que é esse caminho que a gente precisa construir no programa de saúde mental, né? Legal.
Bom, vou falar um pouquinho aqui da Siemens. A Siemens é uma empresa de 175 anos e uma matriz alemã. Então, em alguns aspectos, ela realmente está já num estágio de maturidade um pouco maior. Mas não diminui, né, essas necessidades. Agora, o que eu observo de relevante nesse cenário de maturidade? Quando a gente consegue enxergar que o comportamento impacta no resultado, a gente começa uma sensibilização em várias escalas. Então, se eu conseguir comprovar que o comportamento humano, seja por presenteísmo, seja por risco de acidente, sejam por diversas diretrizes que a gente consegue mensurar aqui, que ele vai impactar diretamente na performance e por isso impacta no resultado final da companhia, o comportamento humano começa a ganhar luz. Opa, o que as pessoas fazem importa. Como as pessoas fazem aquilo importa mais ainda. Então, é uma visão de maturidade. Realmente, eu percebo essa vivência lá dentro da Siemens que, sim, temos uma cultura estabelecida do cuidar das pessoas, mas não é porque é uma ONG, vai todo mundo lá e vamos tratar todo mundo. É porque, efetivamente, temos clareza que o maior recurso ali é o humano, né? E somos uma empresa de tecnologia, somos uma tech company, né? Talvez no nosso segmento maior. Então, é muito importante a gente entender o nosso papel aqui, que eu imagino que o público esteja aqui, esteja bem se familiarizando aqui com a nossa discussão, que o nosso papel é tangibilizar esse nível de comportamento, para levar esse nível de maturidade e conseguir precificar no fim do dia o quanto aquele comportamento gerou de resultado. E aí, depois, sim, você vai olhar para trás. Então, a provocação, através de indicadores, seja a alta liderança, que vai querer ver índice de produtividade, número de headcount para um projeto, uma tarefa, seja o gestor ali, na ponta da cadeia, que está preocupado com o turnover, com o tempo que ele gasta em treinar outra pessoa, com tudo aquilo que ele perdeu, enfim, com o afastamento, com riscos associados às atividades, qualquer que seja esse indicador, ele está voltado ao comportamento. Então, acho que uma visão estratégica aí envolve esse nível de maturidade de avaliação. E aí eu vou além e vou dizer outra coisa com relação a isso. Quando a gente começa a mensurar e buscar esse comportamento em números, em dados, eu gosto de fazer uma analogia que assim, a empresa ela é uma célula, certo? E ela é uma célula que vai a uma terapia. Não adianta a gente lançar o nosso mapeamento, lançar os nossos assessments, enfim, 1000 metodologias, se a empresa não tiver, de fato, interessada em enxergar a verdade. Eu quero passar o assessment, mas eu sei o que está acontecendo. Não sabe. Né? Então, queria dizer aqui que a maioria não sabe. Existe a pirâmide do executivo, não sei se é de conhecimento de todos, que o CEO conhece de 4% a 5% dos problemas, os diretores 20%, os gerentes chegam a 50%, coordenadores e supervisores a 80%, quem conhece o problema está no shop floor. Então, eu estou aqui sentado, eu vejo o que eles fazem, não sabe. E aí, essa genuinidade de enxergar a verdade é extremamente relevante para a hora que você começa a definir prioridades de ação em gestão de comportamento. Então, eu acho que na Siemens a gente tem muita dificuldade de aplicar isso tudo que eu estou falando. Não é simples assim, maravilhoso, senão não precisava de 44 pessoas que eu tenho no time. Tá? Não precisava. Realmente é um esforço, é um trabalho. Mas, como você bem disse, a gente tem regulamentações, sim, externas, relacionadas a até resultados financeiros, relatórios que nós precisamos entregar, que mensuram essa capacidade de avaliar performance, de avaliar comportamento dentro do resultado. Acho que passa um pouco por isso, não sei se isso responde à tua pergunta, mas eu acho que são insights relevantes para a gente tentar trazer essa experiência da maturidade para
para quem, de repente, está chegando aqui, curioso para entender como que isso funciona, né? Bacana. Eu acho que tem um ponto que você traz, Leila, que eu tenho percebido muito. Eu faço muitas devolutivas de censo, e esses dias eu fiz, tempos aí atrás, fiz uma devolutiva e um CEO falou: agora eu realmente valorizo o investimento que eu fiz quando contratei ali a ferramenta. Eu gostei muito da entrega, mas eu não estou bem com o que você me trouxe, né? E, em vista dos resultados e que eu trouxe para ele. Então eu estou mais feliz ainda de você não estar bem. Falando isso como psicólogo parece estar meio, né, ruim, gerando demanda para mim, mas me incomodaria se ele não se incomodasse. Então acho que quando você fala do estar preparado porque você vai ouvir, essas pessoas não adoeceram do dia para a noite, ou esses problemas não surgiram de ontem para hoje. Eles já existiam. Eu acho que o diferencial aqui você quer quantificar isso e realmente entender o que você pode fazer, ou você quer continuar no achismo e não necessariamente, né, fazer algo a respeito? Porque o problema existe de qualquer maneira, né? Quando a gente vai para terapia, eu tenho 15 anos de terapia e sigo fazendo, tá, psicólogos? Não adianta a gente chegar na terapia já com a receita. Olha, eu já sei, eu fiz isso, é assim, assim, porque não tem eficiência, né? E mais do que isso, o direcional aí, de repente, agora nosso papel enquanto gestor desse tópico aqui de saúde mental é direcionar a discussão para a busca da real causa raiz. Não aquilo que a gente acha que parece ser, que eu li, que eu vi, mas a real, que muitas das vezes, para não dizer todas, estão vinculadas a um modelo de trabalho, né? Amplamente nomeado aí como psicodinâmica do trabalho. Então, muitas vezes isso incomoda e gera um desconforto estrutural. E aí a gente começa a evoluir para o passo 2 na maturidade. Fala, opa, então aqui temos um elefante branco na mesa, né? Na sala, perdão. Então vamos agora começar a definir para que lado que a gente vai para tirar o elefante daqui. Então acho que passa um pouquinho por esses estágios, assim. Acho que era isso que eu... Obrigada. Obrigado. Pegando essa ideia do desconforto que você trouxe, Leila, eu queria trazer aqui para a Janice, aí o Leandro na sequência. O que eu faço a partir desse desconforto, né? Então, vocês, por exemplo, tiveram ali toda uma etapa de trazer para a organização esse olhar do vamos entender como as pessoas estão, e isso gerou resultados, alguns favoráveis, outros menos do que a gente gostaria, e a questão é o que fazer a partir disso, né? Então, eu queria entender, tanto do ponto de vista da IP, quanto no grupo Carrefour e aqui também na Siemens, como que vocês percebem na prática o que o processo de mapeamento vai trazer de mudanças para dentro das organizações? Como implementar o plano de ação e quais áreas precisam estar envolvidas nisso? Bom, acho que eu queria também trazer uma informação mais prática, né? Vocês falam assim, 87% na primeira vez que vocês rodaram o censo, o que fez a gente conseguir esse resultado? E quanto mais gente participa, maior a nossa inferência estatística, né? A gente precisa trabalhar com isso. Então, o que funcionou bastante, antes da gente começar a aplicação do censo, eu e meu time preparou. A gente é uma empresa familiar, mas que trabalha com conselho. E a presidente do conselho não é da família, né, vem de mercado, e a gente mostrou os dados e a importância de se investir, de ter um resultado realmente adequado. Porque o resultado do risco psicossocial, que muita gente tem medo, eu vou falar eu, engenheira, será que o Ministério do Trabalho vai começar a exigir CAT? É isso que as empresas pensam. E a gente pensa no FAP, a gente pensa no RAT. Essa é a real. Mas o que a gente tem que olhar? Que quando a gente faz bem feito, a gente consegue, ou a gente tenta, dividir, né, separar o joio do trigo. E isso é muito importante. E como a Leila disse, a causa raiz é importante. Então,
fundamental, né, agora, com o resultado do censo, é a liderança pelo exemplo. Então, a gente vai falar com cada diretor em separado e, junto com a VP de RH, a DO, a gente decidiu não mostrar os resultados das diretorias diferentes para todos os diretores, para não dar aquele sentimento de competição, né? Não sei se na de vocês, na empresa de vocês tem, mas nas que eu passei, todo mundo tem, né? Não é eu quero ser melhor ou quero ser pior, a realidade das diretorias são muito diferentes. A gente tem coisas que, né, quando a gente fala de quem está lá embaixo nas lojas, que os indicadores vieram um pouco mais carregados, é um time que está em contato direto com o cliente, é um time que está longe da liderança, é um time que tem desestruturação financeira, familiar. Então, eu não posso colocar todo mundo na mesma, né, nas mesmas soluções. Então, o que a gente está fazendo é, junto com o time de RH, porque a diretoria técnica, eu respondo para um diretor técnico, ele e a VP de RH está ali com outra, a gente unindo forças. E lá eu também tenho responsabilidade social. Então, são 3 áreas unidas, entendendo esse resultado, fazendo uma... A gente tem a GUP. Eu não sei se alguém aqui tem a GUP também. A gente faz, pelo menos mensalmente, avaliações na GUP que permeiam muitas coisas relacionadas também à saúde mental. Então, a gente fazer esses cruzamentos de dados, entender o que é trabalho, mas o que não é trabalho, como eu ajudo? A gente já chegou a uma conclusão que uma parte importante que vem do viés financeiro e das bets, a gente está fazendo o letramento, a gente já trouxe o papai financeiro lá. É uma realidade, a gente tem que trabalhar. E daí vocês falam assim, eu vou ter... Tem uma ação lá que a gente está tirando os celulares do ambiente fabril, para a segurança do trabalho, mas para a saúde mental também. Você está trabalhando e faz pique, que você faz? Você quer olhar, sei lá, você está com dívida, você vai dar 10 minutos de intervalo, você vai tentar jogar. Então, assim, você tem que entender teu público e conectar com as outras áreas, e cada liderança faz a diferença. Legal. Acho que conectando com o que você falou de empresa, eu estou lembrando aqui que o Grupo Carrefour tem um valor dentro da cultura que eu gosto muito, particularmente eu gosto muito, mas eu acho ele um pouco tricky. Eu vou explicar, assim, tem uma pegadinha aí, eu vou explicar por quê, que é a simplicidade, né? Então, fazer o simples bem feito, né? Mas aí eu volto falando do tema de saúde mental com o meu Comex e digo, quando você está numa sala muito suja, muita sujidade, muita poeira, sujeira, é super simples jogar a poeira para debaixo do tapete, não é simples? Super simples fazer isso. Mas vai chegar alguém, vai chegar daqui a 1, 2 anos, 3, 5 anos e vai descobrir aquela sujeira e aquilo lá já vai estar mofado, aquilo vai estar... Então, é simples também fazer uma boa limpeza, só que dá mais trabalho. Dá mais empenho. Investimento, comprando os produtos aqui da IP, de repente, talvez não tem um Com certeza, desconto no Carrefour, inclusive. Então, mas, brincadeiras à parte, assim, acho que dá trabalho, mas precisa ser feito de maneira eficaz, né? Eficiente. Então, o simples de maneira eficiente. E aí o simples vem do começo também, né? Então, assim, como a gente começa? Queria fazer só pedir para levantar a mão aqui. Quem é engenheiro aqui na plateia? Nossa, somos poucos. Obrigado. Então, é isso que eu tenho percebido, sabe? Assim, começa com engenharia de segurança do trabalho. Quer dizer, começa também com discussões entre o RH, de afastamento, de presenteísmo, de absenteísmo, cultura da companhia. Mas se você vai fazer uma avaliação de ambiente de trabalho, eu, como médico do trabalho, não posso deixar de colocar aqui a minha frustração, até que eu vi bastante, tá? Tem eventos que você vai, 1, 2 que levanta a mão assim. Então, parabéns para os que estão aqui. Acho que esse é um tema da empresa, é um tema de todos nós, mas essencialmente começa com a segurança do trabalho. A gente não vai fazer nada, saúde, psicologia, sozinho, né?
a gente precisa dessa avaliação do ambiente de trabalho, da segurança do trabalho, do safety ali, da área, o SESMIT como um todo, provocando a companhia nesse tema que a gente precisa mapear os riscos e, efetivamente, o censo é uma ferramenta que vai nos auxiliar para chegar nos resultados, inclusive de gradação, de intensidade, enfim, aí os engenheiros conhecem melhor que eu, mas para a gente conseguir colocar no PCMSO, para a gente conseguir implantar no ASO e efetivamente começar o programa, e não o programa e depois o censo, né? Então, a gente, de certa forma, a gente está um pouco atrasado até nessa discussão, né? E aqui acho que encerrar minha fala dizendo que tem muitas perguntas, né, que precisam ser respondidas da forma correta, né? Então, essa da simplicidade é uma, né? Não vamos fazer mais simples. Sim, o simples requer um esforço, requer uma demanda também. Não é o simples sem esforço. Outra coisa que eu ouço muito dos gestores, ou ouvia, né, que agora acho que eu já consegui sensibilizar a maioria deles. Então, mas você não acha que existem problemas na sociedade? Então, se você mesmo diz que saúde mental hoje caminha para uma pandemia, para ter resultados disseminados em toda a população, independente de classe social, apesar que a gente sabe as classes sociais mais afetadas, mas enfim, que realmente está disseminado na sociedade. Você não acha que isso também é muito parte da família, ou problemas sociais, problemas familiares, com o trânsito, problemas econômicos? Sim, é justamente para isso, para tentar identificar o que desse sofrimento mental todo está presente o trabalho, é que a gente tem que clusterizar, tem que classificar, entender o que disso é do trabalho. E o que disso do trabalho é meu gestor, é a minha área, é o meu colega, é a organização do trabalho. Então, como a Leila falou, olha, a gente não sabe nada. A gente acha que o gestor é o problema, quando, na verdade, o problema está na infraestrutura. A gente acha que a infraestrutura é o problema, quando, na verdade, a gente tem ali uma área que está desorganizada, que está com excesso de demanda, pouca autonomia. Então, a gente precisa dessa ferramenta, desse instrumento, para que a gente consiga efetivamente implantar ações que sejam eficientes, senão elas vão ser ações vazias, né? Legal. Acho que na Sims, a minha contribuição aqui, pouco tempo que a gente tem, seria a maneira de priorizar, né? Acho que priorizar. A gente mapeia, identifica ali diversas situações, oportunidades de melhoria, e vamos começar a priorizar. Essa priorização, logicamente, passa por interesses do negócio. Não adianta a gente falar aqui que o que é mais, enfim, mais relevante sobre a nossa perspectiva, não. A perspectiva, no fim, é definida pelo negócio. E começa de uma maneira estrutural, né? Eu vejo aqui, por exemplo, hoje eu respondo para o presidente aqui da Siemens Brasil. Isso traz uma força diferenciada, né? Eu não estou pedindo para o RH, eu estou sinalizando o RH. Então, aqui temos um problema aqui. Aqui está o meu problema, né? Então, acho que, por isso que eu trouxe que é uma questão estrutural, que realmente quer ver o problema, realmente tem interesse e digo até maturidade para poder lidar com isso. Depois, mapear também as ferramentas que nós temos disponíveis para isso, porque não adianta a gente achar ali um monte de problema, um monte de poeira para fora, se a gente não tem o que fazer com a poeira, se eu não tenho um IP, né, para limpar, se eu não tenho uma pá de lixo, o que a gente vai fazer com isso? A gente quer resgatar essas pessoas? A gente quer trocar a empresa inteira? A gente quer, o que a gente quer? O que a gente pode? E mais do que isso, o que a gente consegue efetivamente, né? Então, as priorizações, elas entram um pouquinho nessas caixinhas, e muito também voltada pelo, como eu disse, interesse do negócio, aquilo que a gente consegue, aquilo que a gente pode entregar para o mundo, né, enquanto empresa. Porque a gente tem um impacto social muito importante. Acho que todos aqui somos empresas grandes, estruturadas, acho que todo mundo aqui que é empregador, todo mundo tem funcionário, a gente tem um impacto social gigantesco, a gente não pode esquecer disso. Lembrando que assim, a gente trabalha, vamos dizer assim, 8 horas, né? 8 horas por dia? Vamos seguir a lei aqui, né? A gente trabalha 8 horas por dia, o dia tem 24 horas, então, majoritariamente, o nosso tempo é dedicado ao trabalho. Então, eu posso dizer que o que eu estou passando, as minhas angústias, todos aqueles meus problemas, não tem relação com o trabalho? Mas ele foi gerado por uma questão externa. Sim, mas eu estou vivendo o sofrimento no dia do trabalho.
Então, essa mensuração de comportamento em cima de um sofrimento, ou, enfim, de uma questão pessoal, ela precisa entrar na conta também. Né? Acho que é amplamente conhecido aqui que, no fim, o trabalho é um fator protetor da saúde mental. Acho que é amplamente conhecido. Se ele é protetor, nós precisamos, e cabe a nós aqui, que estamos nessa sala, fazer isso acontecer. É de nossa responsabilidade. Fazer que esse fator protetor seja realmente protetor. Né? Através aí de uma provocação, de uma discussão, de um número, de um projeto, de uma visão diferente. Mas acho que essa é a essência que permeia as nossas decisões de priorização. O nosso real papel é impactar a pessoa, a célula organizacional e, no meu caso aqui, a sociedade e até o planeta, né? Porque nossas decisões têm impactos, sustentabilidade, enfim, gigantesco. Eu acho que eu encerro minha fala com essa ideia de que a estrutura organizacional tem bastante relevância e buscar esse caminho da maturidade, sabe? Palavras como essa entram na cabeça dos gestores, né? Ninguém, por menor que seja a empresa, ninguém, especialmente quem está aqui ouvindo isso, ninguém quer brincar de profissional, né? A gente tem um interesse genuíno de evolução. Então, a evolução passa por esse caminho da maturidade. Acho que é isso. Bacana. Com isso, quero agradecer novamente aí a presença de vocês. Eu acho que muito do trabalho começa também com quanto a gente acredita nisso. Então, a gente tem aqui desafios diferentes, públicos diferentes, mas o que eu acho que a gente tem em comum são profissionais que não estão também preocupados em cumprir a legislação, mas sim pessoas que estão preocupadas em cuidar de pessoas, consequentemente cumprindo também aquilo que se busca, né? E eu acho que isso pode parecer só um jogo de palavras, mas faz muita diferença na prática. Quando a gente tem o Leandro de férias, que sai da praia para vir aqui para falar sobre o tema, para voltar ali para as férias dele. Quando a gente tem a Leila mudando uma agenda importante para estar aqui. Janice mudando a rotina, acordando 5 da manhã para vir discutir. Então, acho que isso mostra o engajamento de vocês com o tema e eu acho que começa conosco, né? Isso faz toda a diferença. Então, em meu nome, em nome da Vitude, pontualíssimos aqui no nosso 000, quero agradecer muito a vocês aqui pela presença. Nossos convidados estarão aqui para quem quiser conversar com eles aí no decorrer do evento. Espero que tenha sido uma mesa produtiva para vocês, né? E nos encontramos aí. Fiquem super à vontade para nos acionar, tá? Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigada. Obrigado.